façam parte do grupo que está a desconfinar, ainda que de forma seletiva, e depois já vão perceber porque é que eu digo isto. Os nossos convidados vão ter a oportunidade de falar no assunto. O nosso propósito com estas iniciativas que temos vindo a desenvolver desde que entramos nesta estranha etapa da nossa vida é partilhar informação e conhecimento que seja útil para as nossas atividades, é ajudar a entender o mundo que nos rodeia e também, e devo dizer que não menos importante, para nos mantermos próximos uns dos outros. Já devem ter percebido que foram colocados em mute para evitar interferências na apresentação, mas, no entanto, gostaríamos que fossem colocando as vossas questões pelo chat, quer no final ou até ao longo da apresentação, os nossos convidados terão a oportunidade e todo o prazer, com certeza, em responder. O webinar de hoje é sobre a mobilidade dos portugueses. Que sinais existem sobre o desconfinamento que nos permitam tomar decisões de gestão e de comunicação? Este é o grande desafio para este webinar e é a grande questão que gostaríamos de ver respondida no final. E para esse efeito nós desafiamos a PSE, uma empresa de Data Science e que é o fornecedor oficial do primeiro estudo de audiências de outdoor em Portugal, para partilhar connosco dados de um painel de tráfego com quase 3.700 indivíduos. Não vamos falar do estudo de medição de audiências, de outdoors, mas sim de outro tipo de informação que este painel permite conhecer e que considero de grande utilidade e vocês logo dirão. Através deste painel, a PSE consegue estudar o comportamento das pessoas, entender a realidade da mobilidade ao dia de hoje e compará-la com os padrões normais da fase anterior à pandemia. Todos temos consciência que demorará muito tempo, se é que chegaremos lá exatamente, a voltar à realidade anterior à pandemia, mas a verdade é que os negócios não podem parar e cabe também às empresas dar os sinais de confiança que as pessoas precisam para tomar as suas vidas. E dito isto, eu quero agradecer ao Nuno Santos, que é Chief Analytics and Strategy Officer e membro do board da PSE, e ao Paulo Caldeira, responsável pela gestão do painel de audiências de outdoor, a disponibilidade para partilharem connosco informação tão relevante nos dias de hoje. Quero também deixar aqui uma mensagem de que podem continuar a contar com a APAM para quaisquer iniciativas de interesse comum. É só uma questão de nos contactarem e teremos o maior gosto em continuar a manter esta normalidade no contacto. E com isto passo a palavra ao Paulo Caldeira, que vai certamente agora partilhar aqui o seu ecrã e partilhar connosco aquilo que preparou para hoje. Paulo? Sim, olá. Muito boa tarde. Espero que me estejam a ver. Estamos, sim, senhores. Sim, e conseguem ver bem a apresentação? Sim, senhores. Sim. Ok, então esta informação tem uma vantagem grande, que é o seu rigor. Esse rigor advém basicamente de três fatores. Um deles é uma informação, obviamente, não declarativa, uma informação factual. O registro geográfico, da posição geográfica, obtém-se por GPS e não por triangulação de antenas, portanto tem um grande rigor. E, adicionalmente, temos por base uma amostra que é estatisticamente relevante e representativa do universo que estamos a estudar. Portanto, esta informação que nós fornecemos para vários fins, um deles que nunca imaginámos foi fornecer informação à Direção-Geral de Saúde desde o início deste processo. Na realidade, estamos a falar de um painel que tem 3.670 indivíduos com uma aplicação da PSE instalada nos seus smartphones. É um painel normal, como se acontece nos seus mercados, um painel desse tipo. Paulo, desculpe só interromper, porque estamos a ver dois ecrãs ao mesmo tempo. Estamos a ver o seguinte e o atual. Não sei se quer... Então, vamos lá tentar reverter isso. Corrigir isso. Corrigir isso. Isso mesmo.
Também estão a dizer que este painel é um painel com 3.660 indivíduos, com uma aplicação instalada no seu smartphone e que nos dá informação para 3 utilizações distintas. Para o painel de mobilidade, que é um painel que fornece informação basicamente sobre o ordenamento do território, sobre a gestão de tráfego, origens e destinos e tudo isso. Para o Shopper Constant Tracking, que é um estudo sobre Shopper Journey e aquilo que é o comportamento do consumidor em termos de compra, e depois para o painel de audiências de outdoor. É importante referir que hoje não vamos falar de audiência de outdoor, vamos falar de tráfego de pessoas. E são 2 conceitos muito diferentes, muito diferentes. E, por favor, notem bem que não estamos a falar de audiência de outdoor, estamos a falar de tráfego de pessoas. E desde logo porquê? Porque o tráfego de pessoas é uma coisa e a audiência é outra, em primeira análise, porque tem que ser feito o ajustamento de cada uma das faces do outdoor em função daquilo que é a zona de visibilidade específica dessa face e daquilo que realmente interessa para o cálculo das audiências, e depois tem que se aplicar ainda um algoritmo que tem um conjunto de fatores de visibilidade, esses sim que vão interferir de grande forma naquilo que é a probabilidade de ver e realmente sabemos quantas pessoas estão a olhar para aquela face. Dito isto, vamos falar então aquilo que é basicamente a informação de mobilidade. Como vimos, como dissemos antes, a informação tem grande rigor porque tem a posição geográfica exata das pessoas que nesta imagem estão no Marquês de Pombal e, portanto, podemos falar e fazer esta conferência com a agenda que foi sugerida. A primeira coisa que tenho para mostrar é o comportamento das pessoas em relação a não sair de casa num dia. E a análise que estamos a ver aqui é antes da pandemia. Como podem ver, o fim de semana é sempre muito mais forte na percentagem de pessoas que fica em casa durante um dia. E que varia basicamente entre os 20% e os 30%, ou no pico 40%. E, portanto, a 13 de março havia 24% de pessoas que estavam em casa. Por idade, seja por que for. Este cenário mudou radicalmente a partir do momento em que vemos o início da pandemia. E mesmo antes do início do estado de emergência, já há muito mais gente confinada em casa. É evidente que isso prolongou-se e foi uma adesão massiva da parte da população portuguesa, atingindo o seu pico no domingo de Páscoa, em que 79% dos portugueses não saíram de casa uma única vez. Atenção que conta, desde que a pessoa saia de casa uma única vez, já conta como não confinado. Okay? E, portanto, o critério é um critério muito fino em relação a essa questão. Depois do estado de emergência, o que aconteceu foi o tal desconfinamento, que é isso que temos vindo a observar, que é um desconfinamento mais suave do que foi a subida abrupta que tivemos no confinamento, mas ainda assim bastante acentuado, é isso que estamos a medir. Agora, eu queria aqui introduzir um conceito novo. Esse conceito é o conceito de confinamento adicional. Que raio é isto do confinamento adicional? Na verdade, o confinamento em casa durante a pandemia pode-se desdobrar de vários fatores. Se vamos analisar o confinamento em casa, num dia, vamos imaginar, por exemplo, que 50% das pessoas estão em casa. 50% das pessoas estão em casa, isso pode-se desdobrar em 2 grupos. As pessoas que naturalmente iam estar sempre em casa, independentemente da pandemia, e que são a população que habitualmente fica em casa no determinado dia, e a população que realmente tinha mobilidade, mas que devido à quarentena fica em casa. E, portanto, é o que nós chamamos de confinamento adicional. Portanto, se nós quisermos uma análise mais fina, mais precisa deste fenómeno, temos que nos focar bastante naquilo que é o confinamento adicional, ou seja, pessoas que tinham mobilidade e que, devido a este fator, deixaram de ter. Okay? Então, como é que nós podemos ver isso de uma forma mais direta? Ou seja, isto é o confinamento em casa natural antes da pandemia, e que aqui temos o Ano Novo e o Carnaval só para termos uma referência, e que depois, obviamente, teve um comportamento distinto daquilo que seria o normal em função desta quarentena e desta crise. Acho este gráfico é bem visível, mostrar aquilo que é o confinamento natural e aquilo que é o confinamento adicional, que nos dá o confinamento total, que é a soma dos dois. Então, interessa mais o confinamento adicional e vamos mostrar um gráfico sobre isso. Este é o gráfico
semana a semana, portanto, valor médio de uma semana, para o confinamento adicional que estamos a viver. A semana 21 e 22, como podem ver, foram semanas em que durante o fim de semana o desconfinamento foi mais forte. Portanto, primeira conclusão, os portugueses estão a desconfinar, sim, de uma forma bastante acentuada, em especial no fim de semana. Ou seja, parece que o fim de semana é eleito para desconfinar, onde já estamos a apenas 10 pontos daquilo que se poderia considerar normal ou pré-pandemia. Esta informação é muito útil porque nos permite realmente entender o que é que está a acontecer e a dimensão do fenómeno, tal como ele está aqui reportado. Vamos falar aqui um pouco de comportamentos em médias semanais para termos uma leitura mais fácil da informação, porque nós podemos dar informação ao dia ou à hora no limite. Esta informação de média semanal, em que vemos claramente aquilo que era o comportamento antes da pandemia, vemos que o fim de semana, tradicionalmente, é sempre um conjunto de dias em que as pessoas estão mais em casa e que os dias de semana são naturalmente os dias onde há menos confinamento. Aqui vemos só a variação deste confinamento e aqui vemos o aumento abrupto em confinamento que houve na semana 12, que mostra bem a rapidez com que os portugueses reagiram a este fenómeno. Um dado interessante, as mulheres tiveram um confinamento mais forte do que os homens. Ou seja, os homens foram mais à rua. Quer seja para trabalhar, quer seja para fazer compras, seja pelo que for. A verdade é que antes da pandemia a diferença entre homens e mulheres não era muito grande e durante a pandemia essa diferença já é bastante visível. Em termos de grupos etários, vemos que as pessoas de maior idade já tinham naturalmente um confinamento maior antes da pandemia. Aumentaram esse confinamento, mas vemos que a diferença entre um nível e o outro nível não é tão grande como aconteceu, por exemplo, nas populações ativas entre os 30 e os 49 anos, ou mesmo entre os 30 e os 59 anos. Aqui também podemos concluir que o grupo etário dos 30 aos 39 anos é aquele que está a desconfinar de forma mais visível e mais forte. Mas todos eles estão a desconfinar. Este gráfico por regiões e aqui por simplificação, fizemos sempre análise por área metropolitana de Lisboa, área metropolitana do Porto e outras. Vemos que as zonas suburbanas e não urbanas confinaram menos e desconfinam mais. Parece que este fenómeno é muito ligado à área metropolitana, o que também é normal, porque são as áreas também de maior concentração de população e, portanto, também seria expectável que assim fosse, mas podemos ver que há dois países, o país urbano e o país não urbano, com componentes ligeiramente diferentes. Um conceito que é muito caro aos media planners é o conceito de cobertura ou de reach da rua. Aqui não é o meio, mas enfim, por questão de simplificação, usamos aqui aquilo que é o conceito de rua. A evolução da cobertura acumulada numa semana, vamos ver primeiro aquilo que era antes da pandemia e vamos ver aquilo que se passa na semana 21. Antes da pandemia, a cobertura acumulada numa semana tinha esta curva e tinha este comportamento. Portanto, quer dizer que ao fim de uma semana, 93% da população sai pelo menos uma vez para a rua. O que aconteceu na semana 21, que é a última semana que temos completa? Aconteceu que já 86% da população saiu à rua pelo menos uma vez. Ou seja, nós estamos a evoluir bastante bem naquilo que é a cobertura do meio-rua, digamos assim, para um valor já muito próximo daquilo que seria antes da pandemia. Obviamente que podemos ver a evolução semana a semana deste indicador e onde vemos claramente que o reach percentual da rua em semana estaria antes da pandemia na casa dos 92% a 94% e baixou muito até chegar a 68%, ou seja, 68% da população só saía à rua uma vez por semana, ou saía pelo menos uma vez por semana à rua na semana 15, e agora já estamos com valores muito maiores, com cerca de 86%. Aquilo que falta progredir é o tema da frequência. A frequência caiu de uma forma muito mais acentuada, mas também vemos que é a frequência que está a subir uma taxa mais acelerada.
E, portanto, falta aqui um caminho ainda para percorrer para voltarmos ao mesmo nível de frequência de saída à rua. Importa talvez dar aqui alguma informação adicional sobre aquilo que são comportamentos de mobilidade da população neste contexto, que nos podem dar algumas pistas importantes. Este gráfico mostra-nos as pessoas, a percentagem de pessoas que atravessa mais do que um município, ou seja, que sai do seu município de residência para outro município, independentemente de qual seja. E aqui a história que podemos contar é próxima, ou seja, já estamos a níveis muito idênticos àquilo que acontecia antes da pandemia. Ou seja, baixámos muito, o confinamento foi também visível neste indicador, mas também estamos a subir rapidamente e acreditamos que em algumas semanas, se nada houver de diferente, pode acontecer que se atinjam os mesmos valores de uma forma bastante mais rápida. Podemos avaliar a mobilidade da população portuguesa e dividi-la em 4 escalões, ou seja, pessoas que estão em casa, em baixa mobilidade, que é até 10 km por dia, de média mobilidade, que é de 10 a 20, e de mais de 20 km por dia. E a informação que temos é que no último fim de semana, em que temos 27,7% da população a fazer mais do que 20 km num dia, está próximo dos valores que tínhamos antes da pandemia, que era cerca de 30 a 35%. Portanto, também aqui há um conjunto de pessoas que já está a fazer mais do que 20 km ao dia e de uma forma a recuperar essa normalidade. Este indicador é talvez um dos indicadores mais importantes, que é o índice de mobilidade, que já, enfim, integra aquilo que é o tempo fora de casa e os quilómetros percorridos, e como podem ver, estamos a 96 com base no indicador de base 100, portanto estamos muito próximo do 100, muito próximo daquilo que é a normalidade. E vemos também aqui a curva de tendência deste comportamento da população portuguesa. Aqui é a mesma coisa, mas em dados separados entre fim de semana e dias de semana, onde vemos claramente que há uma aceleração da mobilidade ao fim de semana maior que a aceleração aos dias úteis. Podemos também analisar como é que foi a ida às compras. Como é que os portugueses se comportaram neste período em relação àquilo que é a área do retalho. E começando pelo retalho alimentar e falando de formatos, não estamos a falar de insígnias, estamos a falar de formatos, portanto área, vemos que houve uma procura muito grande por todos os formatos hiper, super e alto discount nas semanas iniciais da pandemia. Depois houve uma queda importante, houve um reabastecimento de alguma forma e agora estamos ainda em níveis de compra mais baixos do que o normal. Mas, mesmo assim, 84%, 80% daquilo que seria normal no índice 100. Em relação às farmácias, o que aconteceu foi próximo do que aconteceu no FMCG, mas aqui a recuperação ainda está um pouco mais atrasada do que no FMCG. Portanto, estamos a ver um pico de procura nas semanas iniciais da pandemia e depois vemos que essa recuperação ainda está por fazer. Quando falo de farmácias, falo de farmácias, apenas de farmácias. E quando falo de FMCG, falo só de lojas FMCG. Portanto, ter isso claro, porque no nosso conceito não é um conceito abrangente. O retalho alimentar é só lojas de retalho alimentar e farmácias é só farmácias, exclusivamente. É a mesma coisa em relação às estações de serviço. Vemos a estação de serviço aqui houve uma queda ainda mais acentuada da procura de estações de serviço na semana 11, 12, 13, 14 e 15 e gradualmente essa recuperação está a ser feita, mas ainda falta algum caminho para percorrer no que diz respeito ao abastecimento de combustíveis para automóveis. Estações de correio, e trago só mais este exemplo para acabar. O que mostramos aqui é também, enfim, uma procura um pouco em linha com o normal antes da pandemia, sem grandes oscilações, uma queda e agora a recuperação está a ser feita a um ritmo mais lento neste caso particular. Então, que conclusões podemos tirar aqui de uma forma mais direta? Primeiro, o confinamento partiu de uma base de 25 ao dia para chegar ao máximo de 79% no domingo de Páscoa, que portanto foi o valor máximo que obtivemos durante este período, em que 79% da população esteve realmente em casa sem sair durante um dia inteiro.
O confinamento adicional já quebrou muito e estamos já próximos daquilo que é a normalidade, sobretudo aos fins de semana. Portanto, o confinamento que interessa, que é o confinamento das pessoas que são móveis e que agora deixaram de ser, esse aí já está muito próximo do normal, sobretudo aos fins de semana, como disse. Este painel consegue utilizar dia a dia todas as mudanças na mobilidade do consumidor e medir com rigor esta informação. E isso é muito importante porque nós podemos fornecer esta informação e dar esta informação dia a dia e saber exatamente o que é que está a passar. Vamos fazer uma análise sobre touchpoints e comportamento espacial do consumidor, focado sobretudo no período pós-pandemia, enfim, para dar uma insight sobre o que é o tal novo normal. Dizer ainda que a população ativa dos 30 aos 59 anos é quem desconfina mais rapidamente e quando destaca o notário dos 30 aos 35 anos, que está claramente em grande mobilidade. As zonas urbanas confinaram menos e desconfinam mais rápido, as zonas não urbanas, quero dizer. No pico da pandemia eram os homens que saíam mais de casa. A população mais idosa foi quem menos drasticamente mudou de comportamentos, comparando com os ativos e comparando com os estudantes. Por último, dizer que neste momento é evidente que a mobilidade aumenta todos os dias. Mas estamos ainda a 20 pontos do índice de mobilidade normal. No fim de semana houve os tais quase 30% da população que fez mais de 20 km por dia, isso é muito importante, portanto é o primeiro indicador que temos de praticamente uma normalidade. Já há muita gente na rua, a cobertura semanal de 86% é muito grande e, portanto, apenas a 7 pontos no normal. Falta recuperar a frequência, cresceu, no entanto, 74% nas últimas 4 semanas. Um valor muito importante de crescimento que está a acontecer. E é tudo. Dúvidas? Obrigado, Paulo. E nós estamos a tentar, como há aqui algumas questões técnicas, estamos a tentar abrir a possibilidade das pessoas poderem fazer as suas perguntas mesmo oralmente. Em todo o caso, temos já aqui uma pergunta do João Pedro Mendes, em que a questão é o conceito rua. Okay, O conceito de rua é lato no sentido que representa todas as movimentações para fora do domicílio, independentemente da forma ou do local da deslocação, ou tem outro significado? O conceito de rua é sair do seu lar mais do que 500 metros. Mais do que 500 metros? Sim, uma deslocação superior a 500 metros ao dia. Ok. Se eu for pôr o lixo e o lixo ficar próximo da minha casa e voltar, não conta como sair à rua. Ok. Mas se eu for dar uma volta ao quarteirão com o cão, já conta como sair à rua. Muito bem. Já agora, uma curiosidade que eu tenho. Vocês, com os dados que têm, conseguem, e apesar de enfim, temos pouca experiência comportamental em relação a este tipo de fenómeno, a esta pandemia, é possível fazerem algum tipo de estimativa temporal de desconfinamento até aos níveis anteriores? Manuela, nós adorávamos fazer isso, adorávamos. Mas o conjunto de fatores que podem interferir são de tal forma grandes e imprevisíveis que não podemos fazê-lo. Olha, por exemplo, este caso agora, se houver mais focos em Lisboa e se isso implicar uma alteração das limitações da parte do governo, já vai mudar tudo. Pois. Portanto, é imprevisível. Okay. Se não houvesse outro fator nenhum, pois seria possível. A grande dificuldade, não é, deste fenómeno é exatamente a falta de termos de comparação, não é? Em relação a outras épocas e outras fases da nossa vida. Nós temos a comparação antes da pandemia e durante a pandemia. Isso pois. Sim. Isso temos essa comparação. Mas eu acho que aquilo que aqui foi revelado são muito boas notícias, Paulo, ou estou também a ver mal. Há um nível muito grande de desconfinamento. Sim. E tendo em conta, eu ia mostrar aqui um slide, não sei se conseguem ver os slides. Sim? Sim.
há aqui um slide que nos mostra isso de forma cabal. Este slide mostra claramente o que é que está a acontecer. Isto é o confinamento adicional, portanto, só para a população que tem mobilidade e, como podem ver, já está muito próximo daquilo que é o normal, digamos assim. Sim, 10 pontos percentuais e, portanto, Sim. isto é... Ou seja, eu diria que se não houver nada de transcendente, em 2 ou 3 semanas estamos no nível normal. Pois. É isso. Parecem-me dados bastante animadores, sabendo nós que, por estas conversas que eu tenho tido com algumas empresas, elas, a partir de 15 de junho, algumas no início de junho, outras a partir de 15 de junho, já vão entrar em alguma normalidade na frequência da visita aos escritórios. Penso que, enfim, as coisas vão manter-se. E mesmo agora, repare bem que 86% da população vai à rua numa semana. 86%. Já é um valor muito grande. Pois. Há aqui uma pergunta do Paulo Gonçalves que diz: nas informações anteriores que fui recebendo de outras fontes, o comércio de proximidade e pequenas superfícies de proximidade eram os mais beneficiados durante o confinamento. Mas num chart que vi aqui, pareceu-me ver que foram os hipers que maior frequência tiveram. Foi isso? Sim, obviamente que os hipers têm outra capacidade, não é? Portanto, têm outra capacidade de fogo. E, portanto, conseguem vender mais porque conseguem ter mais gente. O que acontece é que, naturalmente, quando houve, nós mostramos isso, quando houve uma procura muito grande pelo retalho alimentar, os consumidores naturalmente distribuíram-se por todos os formatos. E é natural que, do ponto de vista se quisermos analisar, quem beneficiou mais, pois beneficiou mais a proximidade e as menos, que antigamente eram menos frequentadas, porque aquelas que já eram muito frequentadas passaram a estar tão assoberbadas de gente que naturalmente transbordou clientes para os outros. Faço-me entender? Sim. Sim, olá, boa tarde. Está-me a ouvir, Manuela? Sim, sim. Sim. Olá, boa tarde, Manuela e Paulo e Nuno. Olá, tudo bem? Está presente. Tudo bem, obrigado. Está tudo bem convosco? Espero que esteja tudo bem convosco e com as vossas famílias. Sim, a minha pergunta é, pronto, tem a ver com todas as informações que fui recebendo ao longo do tempo de várias fontes, basicamente fontes de informação, apontavam que os hipers, devido ao facto das pessoas terem que esperar em filas muito grandes, devido ao facto das pessoas estarem algo apreensivas em estarem em locais com muita gente e muito frequentados, muito mexidos, há sempre aquela ideia que o produto também pode estar contaminado, etc. Tinham perdido algum tipo de frequência, de visita, em benefício das lojas mais de proximidade. Eu pessoalmente, por exemplo, fui aqui a mercearias, até para uma familiar, para a minha mãe, fui a uma mercearia que ela costuma frequentar e comecei a frequentar também, até para mim, porque pronto, sentia mais tranquilo, porque era um local com menos circulação de pessoas. Certo, mas isso não implicou que os hipermercados tivessem um grande fluxo de clientes. E por uma razão adicional, é porque quando eu escolho fazer compras no hipermercado, eu poupo idas às compras. Ou seja, eu em vez de ir a várias lojas comprar o que preciso, eu no hiper tenho uma oferta que permite ir apenas uma vez. Portanto, há esse fenómeno também. Ou seja, há os dois fenómenos. Não é? Paulo, e, portanto, não, ia só complementar o que estavas a dizer, que é verdade. E há outra nota que é importante sublinhar. Naquela análise, tu não estás a contar a frequência de visita. Okay? Portanto, a frequência aí também tem um ponto. Portanto, ali estamos a falar efetivamente de pessoas, ou seja, de idas e não necessariamente a frequência. Sim. E sim, efetivamente, esse movimento deu-se. Estamos a falar de penetração. Ou seja, mas esse movimento deu-se e é visível e a proximidade e o comércio de proximidade, obviamente, beneficiou particularmente nas primeiras semanas ou nas semanas de pico de confinamento. Porque a clientela transbordou por tudo o que era loja de retalho alimentar. Ou seja, se eu vejo... Os universos é que são diferentes, não é? Porque o universo dos hipermercados era muito grande, não é? Sim, sim. E quando se diz que eles de facto perderam mas mantiveram-se em número, mantiveram-se ainda com grandes.
Mas é normal que o retalho alimentar, tendo muitas filas, pois beneficia quem não tem filas, não é? Claro, claro. Ok, entendido. Obrigado. Obrigada, Paulo. Eu acho que já muitos de vós estão com acesso aqui a este painel. Portanto, se quiserem fazer as perguntas, é só desativarem o vosso som e fazerem as perguntas diretamente. Como o Paulo foi muito rápido na sua intervenção, mas porque também há aqui alguns conceitos que são, se calhar, um bocadinho mais difíceis ou que carecem de alguma explicação adicional, podem fazê-lo. Não há nenhuma perguntinha? Podem fazer perguntas sem vídeo, se o problema é esse. Pois. Ao nível dos escritórios, e se calhar estão aqui muitas empresas, as datas que estão a ser estimadas para regresso paulatino às antigas, aos antigos, não, aos atuais. Aos atuais. Nós já começamos a ver a coisa lá tão no passado. Aos atuais escritórios vão começar agora no início de junho ou meados de junho? Início ou meados de junho? No vosso caso... Olá, Sofia. No caso das agências, como é que está a ser? Acabei de divulgar dados estatísticos recolhidos das minhas agências e 8% das agências mantiveram-se a trabalhar no escritório, 63% planeiam começar no dia 1 de junho, portanto, na próxima segunda-feira, e 29% depois do dia 1 de junho. Destes 63%, nem todos vão começar a 100%, e portanto vão fazer turnos entre o teletrabalho e a agência física. Então eu acho que com isso esta aceleração é capaz de acontecer, esta aceleração do desconfinamento é capaz de... Claro que a nossa indústria não é uma indústria que seja representativa do universo, porque sendo uma área muito de serviços é fácil, ou foi relativamente fácil, aderir ao teletrabalho e inclusive mesmo em termos de layoff não temos muitas agências em layoff nem sequer parcial. Mas, portanto, enfim, não seremos um exemplo típico. De qualquer das formas, podendo nós continuar em teletrabalho, que é a forma como temos estado a fazer, não impede que neste momento já seja 63% das agências dizem que vão voltar. Uhum. Bom, eu posso falar um pouco pela parte da indústria, naquilo que nos diz respeito. As fábricas nunca pararam, estiveram sempre a trabalhar ao longo de todo o período do confinamento, sendo produtos alimentares, são produtos e bens essenciais para a alimentação da nossa sociedade. A nível de escritório, as equipas de vendas comerciais estiveram paradas durante o período de confinamento enquanto esteve o estado de emergência. A equipa comercial, chamamos-lhe de gestão de ponto de venda, começou a trabalhar no passado dia 4 de maio, a visitar já as lojas em que é possível funcionar, de uma forma mais ou menos normal, obviamente assegurando todas as condições de segurança, com máscaras, com luvas, com gel alcoólico, etc. Em termos de escritório mesmo, a equipa comercial digamos, de gestão de contas, Key Account e National Account Manager, direção de vendas, estamos ainda em teletrabalho, a equipa de marketing também em teletrabalho. Não temos uma data prevista durante o mês de junho para iniciar a ida para o escritório. Temos no escritório uma pessoa que é recepcionista, telefonista, que está 3 dias por semana no escritório, a assegurar os serviços mínimos. Vamos quando é necessário. E quando começarmos o desconfinamento, digamos, destas pessoas que têm estado em teletrabalho, vamos fazê-lo provavelmente com uma género de equipas de espelho. Vão metade das equipas uma semana, metade das equipas outra semana, e será esse o nosso plano de desconfinamento. Mas ainda não temos uma data prevista de regresso ao escritório durante o mês de junho. Pois,
Pois. Por enquanto as coisas estão a funcionar relativamente bem em teletrabalho, existe uma certa apreensão relativamente natural por parte das pessoas e pronto, estamos neste cenário. Em Espanha também, no nosso grupo, o estado de emergência prolonga meados do mês de junho e, portanto, até lá estamos um pouco conciliados e um pouco em linha com aquilo que está a ser feito na nossa casa-mãe em Espanha. Pois. E as vendas, bem? Bem, nos meses de março e abril, muito bem. Maio, muito mal. Sim? Pois foi o abastecimento e como as categorias não são elásticas. Eu acho que houve uma acumulação de estoque, quer em casa dos consumidores, quer nas plataformas logísticas dos clientes. Certo. Mas as vossas categorias são relativamente elásticas, Paulo. É capaz de haver elas têm crescido, ou seja, as categorias. Elas têm que crescer, sim, têm que crescer. Não, elas têm crescido. Vamos ver agora o P5 e o P6. Vão ser corrigidas, mas elas vão ter uma correção. Mas, até o momento as categorias têm estado a crescer e nós estamos a crescer muito bem. Desde março e abril. Sim. Há categorias que não são elásticas, que tiveram estoque e que não vão ter uma recompra tão rápida. Sim. O mês de maio está muito fraco. Pois, é natural. É natural, Paulo. Paulo, há aqui uma pergunta do Francisco Pereira sobre se consegue saber se as deslocações são em meios próprios ou transportes públicos. Consegue saber se consegue saber se vão de automóvel próprio, se vão de bicicleta ou se vão de transportes públicos. Sim, isso consegue saber. Bom. Até posso dizer que dos transportes públicos que o único meio de transporte que, digamos assim, entre aspas, que aumentou foi as pessoas que fazem corrida. Foi as pessoas que fazem corrida. As pessoas que fazem corrida aumentou. Pois, sim? Desculpa. Quando eu puder intervir ou fazer uma pergunta ou fazer uma constatação. Não, duas coisas. Uma, que o confinamento agora daqui para a frente é um confinamento diferente, não é? Porque as pessoas, ou seja, eu falo por mim, eu em abril e maio muito pouco saí de casa e enfim, agora que já comecei a trabalhar e a estar em casa, portanto, num horário repartido entre casa e escritório, eu saio muito mais, não é? Ou seja, quando estou em casa já saio mais vezes, portanto, o próprio confinamento não é um confinamento como era ou como foi aqui há umas semanas atrás, por um lado. Por outro lado, nós, enfim, também acreditamos que as empresas que estão ainda em teletrabalho, enfim, não tomem isso como o exemplo do resto do mercado, não é? E os números estão aí, e se Deus quiser, e se tudo correr bem, a PSE vai continuar a dá-los de uma forma positiva no sentido do desconfinamento aumentar, e portanto isso garantidamente vai ser com certeza, ou se houver aqui algum entrave a estas medidas, que eu penso que não haverá, será uma realidade, não é? E, portanto, garantidamente, como o Paulo também frisou, pela curva daqui a 2 semanas estamos no desconfinamento natural, não é? Portanto, queremos se não haver nada em contrário. Exato, com certeza. Há uma coisa que nós também temos que levar em consideração, que a grande maioria dos serviços de funcionários públicos, à exceção de de saúde, etc., continuam confinados. Ou seja, tudo quanto é ministérios e tudo continuam confinados. Portanto, há aí uma grande parte da população que não se desloca ainda para o trabalho. Sim. Não, isso é verdade. Mesmo reuniões, tirando aquelas que aparecem na televisão, reuniões com secretários de Estado e ministros continuam a acontecer por meios telemáticos. Manuela, mas entretanto, é verdade que temos ainda uma fatia da população que não está a ir ao local de trabalho e que está a desempenhar funções em teletrabalho. Mas aquilo que nós vemos, exatamente, está na rua e desloca-se mais, desloca-se com mais frequência e tem efetivamente missões de mobilidade cada vez mais diversas.
Ou seja, isso nós verificamos de forma sustentada. Portanto, todas as pessoas, mesmo as que estão ainda em regime de teletrabalho, na verdade estão a tornar mais diversa a sua missão de mobilidade. Se compararmos, porque a nossa memória normalmente atribui maior peso às últimas observações e já não nos recordamos do que estávamos a fazer no final de março e início de abril. Por exemplo, ali a anteceder a Páscoa. Ninguém saía. E as pessoas saíam porque tinham que sair com uma missão muito específica, muito dirigida, iam fazer as suas compras, iam à procura dos seus bens essenciais. Hoje não. Hoje têm, efetivamente, um conjunto de missões de mobilidade muito vasto, mais longo, muitíssimo mais longo. Está praticamente no normal o que são os longos percursos, e aqueles percursos até que nós ali tentamos mensurar com o que é a intermunicipalidade, que é o facto das pessoas fazerem deslocações em que saem do seu local de residência, saem do seu município. Portanto, mesmo existindo ainda uma faixa de população que está em regime de teletrabalho, a verdade é que hoje o confinamento, aliás, creio que como o João Pedro estava a dizer, o confinamento é diferente. O confinamento é diferente, até porque não poderia ser de outra forma, porque é insustentável até do ponto de vista humano e social. Não é? Exatamente. E o número de quilómetros que as pessoas estão a percorrer é realmente muito maior, cada vez maior. E isso é prova. A propósito disso, Paulo, há aqui uma pergunta da Sónia Pereira sobre o aumento do número de pessoas que fazem corrida. Se é possível saber desde que data. Eu não sei de cabeça. Eu posso dar um comentário que é uma curiosidade. Eu posso dar um comentário que é uma curiosidade muito, muito, muito engraçada. Vamos lá ver, nós estamos a falar de uma franja gigante da população. Nós não temos agora, de repente, um país de atletas. Okay? Eu insiro-me nesse grupo, mas eu não sou um atleta. Agora, há uma curiosidade muito, muito interessante. Houve 2 picos em que as pessoas se movimentaram, ou que procuraram movimentar-se e que fizeram corrida ou fizeram o seu passeio com maior intensidade. Foi precisamente na primeira semana de confinamento, portanto, com grande entusiasmo, fomos todos para casa, vamos treinar aqui o exercício. E depois, na semana a seguir à Páscoa. Ou seja, para recuperar provavelmente dos folares e do cabrito e todo o percurso. Porque foram 2 picos muito engraçados. Agora, de forma transversal, subiu a quantidade de pessoas que faz atividade física. Mas deixo-vos esta curiosidade. Foram os 2 grandes picos, foi, curiosamente, na primeira semana, portanto, com grande entusiasmo, os portugueses foram confinar e aqueles que se mexem, mexeram-se. E depois da Páscoa. Mas eu acho que também, se calhar, é a sequência da sensação de não se poderem movimentar, não é? Porque na Páscoa foram proibidos mudar de concelho e, portanto, houve outra vez esta pressão de falta de liberdade para andar. Eu acho que depois, na semana a seguir, há exatamente a necessidade absoluta de fugir. Aliás, há coisas engraçadas, há coisas muito engraçadas. Por exemplo, quando houve 2 confinamentos municipais, houve na Páscoa e no 1º de Maio. E o da Páscoa acabou, salvo erro, no dia 13 de Abril, portanto na segunda-feira. Nessa terça-feira foi um grito de liberdade, as pessoas saíram, tinham que sair, já estavam há não sei quanto tempo em casa e saíram. E houve aí claramente uma alteração de comportamento. Idem aspas com o 1º de Maio, tanto no antes como no depois. O 8 de Abril, que foi a véspera, salvo erro, uma quarta-feira, antes do fecho da quinta-feira antes da Páscoa, porque fechou numa quinta-feira antes da Sexta-feira Santa. No dia 8 de Abril tivemos um dia normal na segunda circular, na ponte, em tudo quanto são sítios. As pessoas saíram, foram às compras, foram-se abastecer. Depois ficaram em casa, fechadas, e na terça-feira, quando houve a abertura, vamos sair outra vez. E, de facto, até a atividade física, nessa semana depois da Páscoa, teve um pico. Exatamente. Mas esses movimentos, sim. Já agora só uma coisa que me está a deixar relativamente curiosa. Nós podemos dizer que as pessoas, não estando a sair em trabalho, porque há muita gente ainda em teletrabalho,
estão a sair na mesma, ou seja, não há medo. Repare, todos os indicadores que nós demos é saídas de casa para qualquer que seja o efeito. Quando nós estamos a dizer que as pessoas estão a desconfinar e apresentamos a percentagem de pessoas que está em casa e as que não está, o que nós não estamos a dizer para onde é que elas vão. Portanto, elas estão a desconfinar sim, estão a ir para a rua sim, indo ao trabalho ou não. Sim. Mas quando nós falamos aqui à roda, há muita gente que ainda está em teletrabalho, por isso, e quando começamos a olhar e falamos, desde os funcionários públicos às minhas agências, mas esse, agora vão começar mas a parte engraçada, no fim de semana há menos medo. Era o que eu ia dizer. Ou seja, no fim de semana há menos medo. O confinamento é muito menor, sobretudo à sexta-feira e ao sábado, então aí é a festa. Eu politicamente... Alguns conceitos têm que ser repensados, não é? Alguns conceitos de convivialidade e de confinamento têm que ser repensados, porque de facto nós hoje descobrimos que podemos fazer mais coisas a partir de casa, isso não quer dizer que nós não saiamos, não é? Certo. Manela, mas em termos um bocadinho de conclusão, que eu acho que é o que se calhar todos temos que começar a ter alguma noção, é que as pessoas estão a ficar sem medo, ou seja, estamos a passar já a fase em que as pessoas já estão a ficar sem medo e, portanto, podemos ter dois problemas, não é? Um problema é igual ao que estamos a ver hoje, que é o aumento dos casos de Covid, porque as pessoas estão mais à vontade, mas o segundo também é que, de facto, esta coisa do medo que os trava de retomarem a sua vida normal é uma coisa que está a ser ultrapassada. Eu acho que também temos todos, enquanto sociedade, temos que esquecer disso. Sofia, está a ser ultrapassado, mas de uma forma engraçada, que é assimetricamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há dias em que estamos mais confinados e há dias onde estamos menos confinados. É como estávamos a dizer há pouco, sextas-feiras, sábados, sobretudo, é o dia em que saímos cada vez normal, à rua normal. E, portanto, este a normalidade mudou, não é? A normalidade mudou, já não é o que era, e se calhar já não vai ser o que era daqui para a frente. Quem estiver a trabalhar em teletrabalho de segunda a sexta não consegue sair de casa. Correto, era o que eu ia dizer a seguir. É que eu, por exemplo, no meu caso pessoal, o Marco não faz a floresta, mas pronto, serve para o que serve. É uma pequena amostra. Eu vou fazer as compras ao sábado, cá para casa. Segunda-feira estou em teletrabalho, não saio. Por isso é que o desconfinamento é maior, está bem? Não ao sábado. Eu já fazia ao sábado, quer dizer, não alterei. Não alterou, certo. Eu não ia dizer qualquer coisa. Não, o que eu ia dizer é que sobre o medo, aliás, eu se quiser ser politicamente correto, não sou especialista em psicologia, não vou fazer psicanálise sobre os portugueses se têm medo ou não têm. O que é facto é que, por exemplo, quinta-feira passada, sexta-feira passada, sábado passado, domingo, foram dias perfeitamente normais, do ponto de vista da forma como as pessoas se movimentam. Isto no que toca ao que é o contacto com a rua, o que é a amplitude da deslocação. Agora, se há medo, se não há, isso não vou fazer. Nestas situações, o que é normal é que haja sempre dois segmentos, ou seja, o segmento das pessoas que já perdeu o medo todo e que fazem a sua vida normal, e é possível que haja um segmento da população que ainda esteja confinado em casa, mas o que nós vemos, os que os números mostram, é que esse valor é cada vez menor. Pode haver também mais medo do calor do que propriamente do vírus. Também é outro fator. E há quem quer o calor e vai para a praia. Portanto, isso aí... A realidade é sempre complexa. Os chamados confinamentos também vamos contar convosco. Está bem? Obrigada e boa tarde. Obrigado. Obrigada, Manela. Ótima tarde a todos. Obrigada.